Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje o tema é daqueles bem importantes, né? Improbidade administrativa e também as regras para os servidores públicos. A gente tem dois documentos bem completos aqui, um sobre a Lei de Improbidade, a 8.429, que mudou bastante em 2021, né? E outro focado no Estatuto dos Funcionários de São Paulo, a Lei 10.261. Nossa missão hoje é destrinchar isso, pegar o essencial, entender o que mudou e o que significa na prática, sabe? Primeiro o cenário nacional, depois a gente olha para São Paulo. Vamos começar então com a Lei de Improbidade? A base está lá na Constituição, né? Artigo 37. Mas o que define mesmo o que é improbidade é a Lei 8.429. Exatamente. E a lei, assim, ela é bem específica hoje em dia. Improbidade administrativa são condutas dolosas, intencionais mesmo. São aquelas descritas nos artigos 9, 10 e 11. E aqui, olha, tá a maior mudança da reforma de 2021. Acabou a improbidade por culpa. Aquela que era por negligência, imprudência, sabe? Isso não existe mais na lei. Agora tem que provar a intenção, o dolo do agente. E é bom separar bem. Improbidade não é crime, tá? Embora, claro, a mesma conduta possa ser as duas coisas, mas são esferas diferentes e independentes. E as punições? Só o juiz pode aplicar depois de um processo. A administração não pune por improbidade diretamente. Esse requisito da intenção, o dolo, parece que muda bastante o jogo, né? O que exatamente a lei considera como dolo agora? É tipo uma maldade comprovada? A definição legal é vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado. Ou seja, não é só fazer o ato sabendo o que está fazendo. Precisa daquela finalidade específica de conseguir algo ilegal que a lei descreve. Pega o exemplo de contratar sem licitação. Não adianta só provar que o gestor sabia que precisava licitar. Tem que mostrar que ele dispensou a licitação para quê? Para favorecer um amigo, para lesar o cofre público de propósito. Isso é o que chamam de dolo específico. E a lei ainda protege o gestor se ele só tiver interpretado a lei de um jeito diferente, baseado em decisões judiciais, mesmo que polêmicas, sabe? Se não teve má-fé ali. Entendi. Então, na prática, ficou mais puxado para provar, né? Um erro técnico, mesmo que dê prejuízo, pode escapar se não ficar clara essa intenção específica de fazer algo errado. É isso. Precisa de interpretação que não tenham essa finalidade ilícita comprovada. Certo. E quem a lei protege? E quem pode, digamos assim, cometer improbidade? Bom, a lei protege muita gente. A administração pública direta, indireta, todos os poderes, todas as esferas, União, estados, municípios, e também entidades privadas que usam dinheiro público. Pensa numa ONG com convênio ou empresa com benefício fiscal. Se o ato afetar o dinheiro público, elas entram. Agora, quem pode cometer? O sujeito ativo. Primeiro, o agente público. E aqui o conceito é super amplo. Qualquer um que exerça função pública. Pode ser temporário, pode ser sem receber nada por isso, eleito, concursado, comissionado, contratado, tudo entra. Inclui os políticos, governadores, prefeitos. Mas tem uma exceção importante que o STF definiu. Presidente da República não entra aqui. Responde por crime de responsabilidade, que é outra coisa. Além do agente público, tem o particular, pessoa física ou jurídica que faz parceria com o governo, tipo um convênio, e mexe com dinheiro público recebido. E tem o terceiro, qualquer pessoa física ou jurídica que ajuda, que induz, que participa dolosamente do ato, e sobre empresas. A lei agora diz que sócio e diretor só respondem pessoalmente se ficar provado que participaram e se beneficiaram diretamente. E só até o limite dessa participação. E tem o detalhe do não bis in idem com a lei anticorrupção, né? A empresa não pode ser punida duas vezes pelo mesmo rolo. Se já foi pela lei anticorrupção, não cabe sanção de improbidade para PJ por aquilo. E herdeiros só respondem pela reparação do dano ou devolução do que foi ganho indevidamente e só até o limite do que receberam de herança. Ok.
Entendidos o conceito, quem protege, quem pratica, agora vamos aos tipos de atos. Artigos 9, 10 e 11. É aqui que as coisas ficam interessantes com as mudanças, né, Sam? Exatamente. Vamos lá, o artigo 9º é o enriquecimento ilícito. É quando o agente público, com dolo, claro, ganha uma vantagem patrimonial que não deveria, por causa do cargo. O ponto-chave aqui, essa vantagem não precisa gerar prejuízo direto para o Estado. Pensa na propina, o exemplo clássico. O agente fica mais rico, mas o dinheiro público pode nem ter diminuído. Outros exemplos da lei. Usar coisa pública para benefício próprio, tipo material de obra, funcionário. Comprar bens que não batem com a renda, aí ele que tem que explicar a origem ilícita. Aceitar um emprego de alguém que tem interesse nas decisões dele. E essa lista do artigo 9 é exemplificativa, ou seja, outras coisas parecidas podem entrar aí. Depois vem o artigo 10º, lesão ao erário. Aqui, a conduta dolosa tem que causar uma perda de dinheiro real e comprovada para os cofres públicos. Essa é outra mudança gigante da reforma. Não tem mais dano presumido. Ah, essa é importante. Antes era mais fácil presumir o dano em alguns casos, né? Sim. Dispensar licitação indevidamente, por exemplo. Antes podia-se presumir o prejuízo. Agora não. Tem que provar que o governo pagou mais caro, que teve superfaturamento, algo concreto. Exemplos: vender ou comprar coisa pública por preço fora do mercado, ferrar uma licitação e provar a perda de dinheiro, dar benefício fiscal irregular que cause rombo, e essa lista também é exemplificativa. E por último, o artigo 11, que são os atos que atentam contra os princípios da administração. São as violações dolosas dos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade. Sabe? E aqui também teve mudança grande, né? Teve, sim. Duas coisas importantes. Primeiro, o dolo aqui tem que ter a finalidade específica de conseguir um proveito ou benefício indevido, para si ou para outro. Não basta só ter violado o princípio, tem que ter essa intenção de ganhar algo ilícito com isso. Segundo, a conduta tem que ter lesividade relevante. Coisa pequena, sem grande impacto, pode ser ignorada pelo princípio da insignificância. Entendi. Menos foco em formalidade e mais no impacto real e na intenção. Exato. E diferente dos outros dois, a lista de condutas do artigo 11 é taxativa. Só o que está escrito ali nos incisos é que configura esse tipo de improbidade. Exemplos famosos: vazar segredo para beneficiar alguém, negar publicidade oficial de propósito, fraudar concurso ou licitação para ganhar vantagem e, claro, o nepotismo. Ah, o nepotismo, sempre polêmico. Sim, a lei agora incorporou a regra da súmula vinculante 13 do STF. Proíbe nomear cônjuge, companheiro, parente até terceiro grau. Da autoridade que nomeia ou de outro chefe ali na mesma área. Isso. Para cargo em comissão, função de confiança, essas coisas. Um prefeito não pode botar o primo sem qualificação numa diretoria, por exemplo. Mas tem a exceção que o STF criou para cargos políticos, tipo secretário de Estado ou municipal. Aí pode, pela natureza da escolha. Usar publicidade oficial para se promover também está aqui no artigo 11. Entendi os tipos. Agora, a parte que dói. As consequências. Quais são as sanções e como funciona o processo para chegar nelas? Bom, as sanções variam muito. Para o enriquecimento ilícito, artigo 9º, as penas são pesadas. Pode perder os bens que ganhou ilegalmente, perder o cargo público, ter os direitos políticos suspensos por até 14 anos, multa igual ao valor que enriqueceu e ficar proibido de contratar com o governo por até 14 anos também. 14 anos é bastante tempo. E para a lesão ao erário? Para lesão ao erário, artigo 10º, também tem perda da função pública, suspensão de direitos políticos por até 12 anos, multa igual ao valor do dano que foi comprovado e proibição de contratar por até 12 anos. Perder bens aqui só se o ato também ajudou um terceiro a enriquecer ilicitamente. E no artigo 11, o atentado aos princípios, como fica? Aí as sanções são mais leves. Multa de até 24 vezes o salário do agente e proibição de contratar por até 4 anos. O ponto crucial aqui: para o artigo 11 não tem perda de função pública nem suspensão de direitos políticos. Essa foi uma mudança bem significativa da reforma. Importante essa distinção. E lembrando, tudo isso é decidido na justiça, né? Sempre. Só judicialmente.
Quem entra com a ação é o Ministério Público ou a própria entidade pública que foi lesada, tipo o município processando um ex-secretário. O STF já decidiu isso. E a pena só é executada depois do trânsito em julgado, quando não cabe mais recurso nenhum. Ah, e claro, além dessas sanções, sempre tem a obrigação de ressarcir o dano causado ao erário, né? Isso é uma obrigação civil de reparar o prejuízo. Sobre o processo, não tem foro privilegiado para improbidade, tá? Todo mundo é julgado na primeira instância comum. E agora tem a possibilidade expressa do Acordo de Não Persecução Civil, o ANPC. Uma tentativa de resolver de forma consensual em alguns casos. E a prescrição? O tempo corre, né? Como fica isso? Sim, corre. A regra geral agora é um prazo único de 8 anos para poder aplicar sanções. Conta do dia do fato ou, se for algo contínuo, do dia em que parou. 8 anos. Ok. Se abrirem um inquérito civil ou processo administrativo para investigar, o prazo suspende por 180 dias, no máximo. Quando a ação de improbidade é protocolada na Justiça, aí o prazo interrompe e recomeça a contar pela metade, 4 anos. Esses 4 anos também valem entre as decisões importantes do processo, da sentença para a decisão do tribunal, por exemplo. É a prescrição intercorrente. O processo não pode ficar parado mais de 4 anos. E as regras novas de prescrição valem para casos antigos? O STF diz que não. As regras de prescrição da lei nova não retroagem, mas a exigência de dolo em vez de culpa, essa sim retroage para beneficiar quem está respondendo o processo ainda em andamento por fatos antigos. Agora, para cobrar o ressarcimento do dano de ato doloso de improbidade, aí o STF entende que não prescreve nunca. Ufa! Cobrimos bem essa parte da improbidade nacional. Agora vamos mudar o foco. São Paulo. Lei 10.261 de 68, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis. O que ele diz sobre direitos e deveres básicos do servidor paulista? Certo. O Estatuto Paulista começa garantindo o direito de petição. O servidor pode pedir, reclamar, pedir reconsideração, recorrer. O prazo normal para isso é de 30 dias. E os deveres? O artigo 241 traz uma lista: ser assíduo, pontual, tratar bem as pessoas, urbanidade, obedecer ordens, desde que não sejam ilegais, claro, ser leal, guardar sigilo, cuidar do material público, se vestir adequadamente, cooperar, manter-se atualizado também. Já o artigo 243 lista o que é proibido. Tem coisas importantes ali. Exercer outra atividade que atrapalhe o cargo ou o horário. Tem umas exceções, tipo o professor orientador de estágio, se não tiver conflito. Receber presente ou vantagem por causa do cargo. Praticar agiotagem, usura. A proibição original de fazer greve, essa caiu com a Constituição de 88, né? E tem outra regra interessante no 244. Não pode trabalhar recebendo ordens diretas de parente próximo, até 2º grau, salvo se for cargo de confiança, com algumas regras. E a responsabilidade, imagino que aqui também tem as 3 esferas: civil, penal, administrativa. Elas conversam entre si no sistema paulista? A regra geral é a mesma: independência das instâncias. Uma decisão numa não amarra a outra automaticamente. A grande exceção é se a pessoa for absolvida no crime porque ficou provado que o fato não existiu ou que não foi ela. Aí a administração não pode punir por aquilo. É a súmula 18 do STF, né? Exatamente. Que também fala da falta residual. Mesmo absolvido no crime por falta de prova, por exemplo, o servidor pode ser punido administrativamente se a conduta dele ainda for uma infração disciplinar para o Estatuto. E as punições administrativas em São Paulo, o artigo 251 lista, tem a repreensão, que é uma advertência, a suspensão, no máximo 90 dias, multa em alguns casos, e as mais graves, demissão a bem do serviço público, que é pior ainda, e a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, para quem já saiu, mas cometeu falta grave quando estava na ativa. O Estatuto diz quais faltas levam a cada pena. Abandono de cargo por mais de 30 dias seguidos pode dar demissão. Já a demissão a bem do serviço público é para casos como crime contra a administração, corrupção, coisas bem graves listadas no artigo 257. E como o Estado de São Paulo apura estudo? É sempre um processo formal, complicado? Nem sempre. Se a história não está clara, quem fez o quê,
pode rolar uma apuração preliminar, artigo 265, que é mais simples. E aqui vem uma coisa bem moderna no Estatuto Paulista, as soluções alternativas. Antes de abrir um processo formal, dá para tentar mediação, conciliação ou firmar um termo de ajustamento de conduta, o TAC. Isso para infração leve. O servidor se compromete a corrigir o erro e, se cumprir, escapa da punição formal. Ah, interessante. Tipo um acordo para evitar o processo. Isso, e tem também a suspensão condicional da sindicância. Para faltas que dariam repreensão ou suspensão leve. O processo fica suspenso, o servidor cumpre umas condições e, se der tudo certo, arquiva. É um esforço para resolver coisas menores sem precisar ir até o fim com a punição, sabe? Mas se não couber acordo ou se ele falhar, aí sim vem o processo formal. Pode ser a sindicância, arts 268 e 273, para apurar faltas mais leves, puníveis com repreensão, suspensão ou multa. O rito é mais simples. Ou, para as penas mais pesadas, demissão, cassação, aí é obrigatório o processo administrativo disciplinar, o PAD. Arts 274 e 311. Esse é mais robusto. Conduzido por procurador do Estado, tem que ter advogado, pago pelo servidor ou um dativo se ele não puder pagar. Garante ampla defesa, tem todas as fases. Portaria que instaura, citação do servidor, interrogatório, defesa prévia, produção de provas, relatório final e o julgamento pela autoridade competente. E se o servidor não concordar com a decisão, tem recurso? Tem sim. Se a decisão for do governador, cabe pedido de reconsideração para ele mesmo. Para as outras decisões, cabe recurso hierárquico para a autoridade superior. O prazo para ambos é de 30 dias. E importante, entrar com recurso não suspende a aplicação da pena. Além disso, tem a revisão do processo. Essa pode ser pedida a qualquer tempo, se aparecer prova nova da inocência do servidor ou de que a pena foi injusta. Mas a revisão nunca pode piorar a situação dele. Para fechar essa parte do Estatuto Paulista, um detalhe prático que sempre pega, contagem de prazo. Como é que funciona lá? Dias corridos, úteis? Boa pergunta. O artigo 323 do Estatuto é claro. Os prazos são contados em dias corridos. Inclui sábado, domingo, feriado, tudo. A regra é: exclui o dia que começa, inclui o dia que vence. Mas se o último dia cair num dia que não tem expediente, fim de semana, feriado, ponto facultativo, aí o prazo estica até o próximo dia útil. Perfeito. Olha, fizemos um bom percurso hoje, hein? Desvendamos as mudanças na lei de improbidade, com esse foco maior na intenção, no dolo específico, no dano real. E depois mergulhamos no Estatuto de São Paulo, vendo os deveres, as proibições, as punições e como tudo é apurado, incluindo essas ferramentas novas de acordo como o TAC. A ideia foi trazer um pouco mais de clareza para essas regras, que são complexas, mas, nossa, muito importantes para o dia a dia da administração pública. Sem dúvida. E essa nossa conversa toda, juntando a improbidade com o Estatuto, me deixa pensando numa coisa. A gente vê a lei de improbidade exigindo mais prova, o dolo específico, o dano concreto, e, ao mesmo tempo, vê estatutos como o de São Paulo trazendo saídas como TAC, suspensão condicional para faltas mais leves. Será que a gente está caminhando para um sistema que foca mais em pegar a má-fé escancarada, a corrupção mais óbvia e talvez deixe meio de lado aquelas falhas de gestão, aquelas condutas que não chegam a ter o dolo provado, mas que ainda assim prejudicam o serviço? Fica aí a reflexão sobre para onde o controle da administração está indo.